A partir de agora, programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. A apresentação, Vando Robson e professor Carlos Custódio. Uma excelente noite a todos, eu sou Vando Robson, estamos começando mais um programa Informação e Cidadania. Ao meu lado, meu grande amigo, professor Carlos Custódio. Boa noite, professor Carlos. Vamos lá, Vando, para mais um programa aí cheio de notícias boas, né? Inclusive, Vando, eu tenho uma notícia boa que é na minha casa, mas eu vou procurar saber melhor informações. Mas não é uma notícia boa para Barbacena, é para outra cidade. Mas depois a gente vai trazer melhores informações. Queria mandar um abraço a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? E que, mais uma segunda-feira, com um friozinho, daquele que você fala, né, Vano? Um friozinho gostoso, né? Tá bem frio, mas tá bom. É isso aí, professor. Começando mais um programa Informação e Cidadania. E parece que na segunda-feira é onde tem feito mais frio, né? Que toda segunda a gente faz o programa aqui. Tá esse clima típico de Barbacena, gostoso de Barbacena, uns 10 anos atrás, que acontecia muito mais esse climazinho de frio, esse friozinho gostoso de final de noite, do que vem acontecendo nos últimos anos. Pois é, mano. O frio ele era mais constante, né? Ele ficava por mais dias. Agora ele dá uma esfriada, dá uma melhorada, e o pessoal, depois de estar acostumando com o calorzinho, volta o frio. Vamos lá, então vamos aos destaques do programa de hoje. No programa Informação e Cidadania de hoje, você vai ficar por dentro das vagas de emprego com o professor Carlos Custódio. E dentro ainda do quadro de prestação de serviço, nós vamos falar de documentação de veículos, tirando dúvidas sobre a exigência do CRLV, ou seja, qual documento está sendo exigido para você rodar com o seu veículo? É 2020, 2021, 2022? Quando o veículo está em dia? E aí, já passando para o nosso cargo-chefe do programa, para o nosso quadro de política, nós vamos falar das eleições 2022. Vamos falar das entrevistas e dos debates dos presidenciáveis, cargo mais importante do país, e vamos falar um pouco de números da vacina, ou seja, números do Covid, que está sendo tão comentado aí nos debates dos presidenciáveis 2022. Vamos falar ainda um pouco de política municipal e, encerrando o nosso programa, nós vamos passar aquele vídeo que você que já conhece o programa sabe, de como tornar uma cidade melhor, de prefeituras que são bons exemplos e que não só ficam no papel, que realmente tiram do papel, e nós trazemos os vídeos para provar isso, professor Carlos Custódio. Com certeza, Wanda. A gente fica um pouco de inveja, né, dessas cidades, mas é porque lá realmente, nessas cidades, realmente acontece alguma coisa diferente. E na nossa fica parado, né? Mas quem sabe, né, ainda falta aí 2 anos aí do nosso prefeito, quem sabe alguma coisa bate uma luz na cabeça dele para poder ele trazer coisas boas para Barbacena. Vamos lá, então vamos iniciar o nosso quadro de prestação de serviços. E o nosso quadro de prestação de serviço se inicia com as vagas de emprego. Logo após a vinheta, o professor Carlos volta com as vagas de emprego para você que está procurando aí um emprego, que está procurando aí um serviço, que está atrás mesmo, precisando de emprego mesmo, né, professor Carlos? Sim, a pessoa que já está empregada e quer melhorar, quer ganhar um pouquinho mais, né, sempre tem uma vaga, uma oportunidade onde a pessoa possa ganhar um pouquinho mais. Então vamos lá, roda a vinheta.
Vamos lá, então, meus amigos, né, com as nossas vagas de emprego. As vagas de emprego estão disponíveis no CineY Barbacena, né? As pessoas podem acessar através do site do CineY Barbacena ou ir diretamente lá no CineY Barbacena, que fica na rua Silva Jardim, número 340, no bairro Boa Morte, no prédio que fica ao lado ali da Prefeitura Municipal. Né? E você pode pegar mais informações, tanto pelo site quanto presencialmente lá no CineY. Então, hoje, eu vou passar para vocês as vagas que tem disponível no CineY. Então, aquela pessoa que está procurando um emprego, a pessoa que está procurando um emprego para poder ganhar um pouco mais do que já ganha, né? Vamos prestar atenção, né, e correr atrás dessa vaga que está lá disponível, esperando por você. Vamos lá, nós temos hoje açougueiro, uma vaga. Auxiliar de açougueiro tem uma vaga, só que essa vaga exige-se carteira de habilitação categoria B. Nós temos auxiliar de mecânico, uma vaga, também exige-se carteira de habilitação categoria B. Nós temos uma vaga de auxiliar técnico eletrônico, também exige carteira de habilitação A ou B. Auxiliar de escritório, temos uma vaga, exige-se noções de informática. Nós temos também confeiteiro, padeiro, uma vaga. Temos também confeiteira e padeiro, e deve ser provavelmente em outro lugar, 2 vagas. Caseiro, trabalhar lá no Faria, temos uma vaga. Costureiro de máquinas industriais, nós temos 6 vagas. Estoquista, exige-se carteira de habilitação B, nós temos uma vaga. Motorista de caminhão, nós temos uma vaga. Motorista de ônibus rodoviários, nós temos 5 vagas. Vendedor de comércio varejista, nós temos 3 vagas, né? E existe experiência em vendas de pneus, né? Então é para trabalhar com venda de pneus, né? Então essas são as vagas de hoje, mano. São 25 vagas, né? Algumas a gente já vem há algum tempo divulgando, outras são novas, mas estão aí, né? Basta a pessoa, opa, falou lá no Informação e Cidadania que no CineY tem vaga de padeiro. Inclusive, um aqui, mano, um é para ganhar 1.400, o outro é para ganhar 1.800, né? Então, aproveita a vaga do que ganha mais aí, vai na frente, né? Vai porque alguma pessoa vai chegar lá. Isso, como nós temos falado aqui, as vagas de emprego estão aumentando, a gente ouve também algumas empresas que não está divulgado no CineY, mas muitas vezes aí a gente vê nos classificados das redes sociais. Sempre que a gente vê, a gente vai procurar trazer aqui também, anotar, trazer, mas os empregos, graças a Deus, estão aumentando. Está faltando um pouco, professor Carlos. É concurso público, né? Nós estamos em época de eleição, então realmente diminui um pouco os concursos públicos, mas esperamos que ano que vem volte com tudo. Tem pessoas aí se preparando para concurso já há algum tempo, esperamos que volte os concursos públicos. Evandro, eu acredito que vai voltar assim, né? Além do ano eleitoral, tem também ficou parado por causa da pandemia, né? Qualquer tipo de concurso também. Então, a gente tem certeza, porque com esse tempo, né, muitas pessoas se aposentaram, outras se afastaram, às vezes por problemas de saúde, né, e com certeza está defasado, né? A gente vê, né, Evandro, por exemplo, um exemplo muito perto aqui da gente, que vira e mexe tem contratação no Diário Oficial do município aqui de Barbacena, né? Se tem a vaga, tem que ter o concurso, né? Então não adianta ficar só contratando, tem que fazer o concurso, tem que ser no âmbito municipal, no estadual e no federal. E deixa as pessoas que estão preparadas, né, fazerem, né, o que elas tanto sonharam, né, que às vezes é um concurso público em várias áreas, deixa elas fazerem e seguirem seus caminhos, né, como eles escolheram.
Isso daí, eu vou rodar a vinheta aqui e vou voltar ainda dentro do bloco de prestação de serviço falando da exigência do CRLV, ou seja, qual documento do veículo está precisando para você poder circular com o seu veículo. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá, então. Esse quadro de prestação de serviços, dicas de documentação de veículo e trânsito, é um oferecimento do despachante Barbacena. Precisando emplacar, transferir, fazer uma alteração de dados no seu documento, tem alguma dúvida sobre multas, sobre questão do financiamento, você financiou o veículo, precisa mexer no documento, mudança de cor, mudança de motor, qualquer coisa relacionada à documentação de veículo, você pode estar ligando para o despachante Barbacena. E hoje nós vamos falar da exigência do documento, falar bem no popular mesmo, documento de rodar do seu veículo. A gente tem recebido muitos questionamentos, muitas ligações, perguntando, eu escutei que está cobrando o documento 2022, eu posso rodar com o documento 2021? Posso rodar com o documento 2020? A minha documentação, eu paguei tudo, está constando tudo pago, mas eu não tenho documento. Como é que eu faço? Então, nós vamos tirar essa sua dúvida agora. O documento que está exigindo para você poder trafegar com o seu veículo é o documento do ano de 2021, ou seja, o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 2021. O 2022 já venceu tanto o IPVA quanto a taxa de licenciamento, mas independente se você pagou ou não, você pode trafegar normalmente, porque o documento que está sendo exigido é o 2021. E qualquer abordagem de uma autoridade policial, seja ela de qualquer órgão, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Guarda Municipal, o documento exigido é o 2021. Fiscalização, ela não exige pagamento de documento, não exige pagamento de multa, não exige pagamento de documento. O que ela exige é o licenciamento do ano que está sendo cobrado. Ou seja, você pode ter multa no seu veículo, você pode não ter pagado o documento 2022, você tendo o licenciamento 2021 em mãos, ou estando licenciado no sistema, você pode trafegar normalmente com o seu veículo. Então, muita gente liga para cá e pergunta, eu ouvi falar que já está cobrando 2022, ouviu errado. O documento 2022 já venceu todas as parcelas do IPVA, o licenciamento, mas está exigindo 2021. O meu 2021 está todo pago, mas eu não está licenciado, então não pode rodar. Se você pagou 2021, você pagou 2022, mas não está licenciado, quando você consulta no sistema, quando você procura um profissional para consultar, está lá 2019, 2020, mesmo estando tudo pago, você não pode rodar. Aí você tem que procurar um profissional ou o Detran para ver o que está acontecendo, que o seu documento não licencia. Ou seja, mesmo estando tudo pago, 2022 todo pago, você precisa ter o veículo licenciado no mínimo 2020. Tá? Professor Carlos, uma pergunta que muita gente faz é a seguinte, está exigindo 2021. Eu paguei o documento 2021 mês passado e eu ainda não tenho 2021. Como que eu faço? Muita gente me faz essa pergunta. Se você pagou o documento 2021 no ano de 2022, não adianta, porque virou o ano, não licencia ano anterior. Então, você vai ter que pagar todo o 2022 também. Mas está exigindo 2021. Tudo bem, mas só para quem licenciou em 2021. Porque você pagar o 2021 no ano de 2022, ele não licencia mais, virou o ano, não licencia. Então, você tem que pagar tudo para ficar em dia. Ou seja, não basta estar pago, tem que licenciar. Professor Carlos, acho que ficou bem entendido para o pessoal. Tem bastante veículo sendo apreendido aqui na nossa cidade, na nossa região, por falta do licenciamento, por questão da pandemia.
ficou muito tempo podendo rodar com 2019, e agora as pessoas estão com essa dúvida. Ô, Vando, e uma situação que aconteceu comigo, né? Eu lembro que num programa anterior, as pessoas que procurarem vai encontrar, quando você falou sobre o recall, né? Que agora está sendo cobrado. Só que a minha carteira, né? Eu renovei a carteira tem pouco tempo, agora eu recebi aquela que tem o QR Code, que dá para fazer a carteira digital no aplicativo de celular. E quando eu baixei o aplicativo e conectei lá, baixei a carteira, surgiu, né, um recall que estava pendente. Eu sabia desse recall, né? Mas ele ficou constando como pendente. Enquanto eu não fiz, eu não consegui o documento de 2022. Né? Só após fazer, aí foi licenciado, já estava pago, né? Eu recebi o documento, liberou, né? O documento de 2022. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso também, porque às vezes pagou tudo, não veio, mas pode ser uma pendência como essa. Exatamente. Hoje as pendências que travam licenciar o veículo, quais são? Multas, às vezes multa de RENAINF, que são multas que não aparecem numa consulta comum, recall, uma alteração de dados pendente, como um financiamento que foi feito, como veículos de GNV, por exemplo, se não for renovado anualmente, ele também não licencia. Então, essas são as pendências. Acho que ficou bem entendido. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí na página do programa Informação e Cidadania, no YouTube também. Caso você não for respondido em 24 horas, mande de novo, às vezes passou despercebido. Correto, professor? Com certeza. Talvez tanto eu quanto o professor Carlos vamos estar aí respondendo as perguntas, tentando, na medida do possível, dar uma atenção a todo mundo. Ficou com dúvida? Pode mandar pergunta na página do programa no Facebook ou no meu canal do YouTube, que é onde também é transmitido ao vivo o programa Informação e Cidadania, ou nas redes sociais do professor Carlos Custódio. Mas o meio mais fácil é na página mesmo aí do Facebook do programa Informação e Cidadania. Se não tiver Facebook, vamos para o YouTube. Então, ficou bem entendido. Vamos passar agora, professor Carlos, ainda dentro do quadro de prestação de serviços, para mais uma chamada aí de uma prestação de serviços que é informação. Dia 7 de setembro vai ocorrer em Barbacena, além do desfile cívico, que é muito bacana, tenho certeza que muita gente está nos ouvindo, gosta de ver, vai acontecer uma manifestação em prol do governo. Ela vai se concentrar às 11 horas da manhã na Praça do Santo Antônio, com motos e carros, ou seja, vai haver motociata e carreata, e vai se dirigir em direção ao centro da cidade, e a partir de quarta-feira nós vamos informar direitinho como vai funcionar essa questão do centro da cidade. Para quem está com pedestre, que não vai nem de carro nem de moto, vai se dirigir direto para o centro. A partir de quarta-feira nós vamos estar divulgando melhor, mas a motociata e a carreata vai se concentrar 11 horas na Praça de Santo Antônio. Pois é, Wanda, vamos chamar o pessoal, né? O ano passado foi muito bacana, né? Que esse ano seja, no mínimo, igual. Eu espero que vai ser bem maior, né? Com mais pessoas, porque já não tem mais, né, aquela situação tão precária da pandemia, né? Agora já está mais tranquilo. Então, esperamos que tenha muito mais pessoas do que teve no ano passado. E olha que o ano passado foi muito bom, né, Wanda? Foi. Quem tiver qualquer dúvida, esse ano está sendo organizado pelo Grupo Unidos por Barbacena e pela Direita Minas Barbacena. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem aí na página da Direita Minas Barbacena, pode mandar mensagem na página do Grupo Unidos por Barbacena, e vai ter tirado qualquer dúvida que você tiver também sobre a manifestação do dia 7 de setembro. Mais alguma informação dentro do bloco de prestação de serviço, professor? Eu só recebi a notícia hoje que está tendo uma adesão muito bacana de todos os segmentos aí para o dia 7 de setembro, né? Tem o pessoal que mexe com carro de som, né? Tem o pessoal que gosta de competição de som automotivo, né?
Diz que tem uma turma que já está, né, pronta para poder participar, e vamos fazer, sim, uma manifestação bacana, né, diferente de que todo mundo fala, vai ser pacífico, como foi o ano passado, né, abraçando quem é de direita, quem é oposição, desde que não haja ofensas, não haja agressão, é pacífico para todo mundo, afinal de contas, né, Wanda? É o dia 7 de setembro, é o dia da nossa independência, em primeiro lugar, né? Eu acho que todos têm que comemorar. E vamos manifestar assim, porque cada vez mais está difícil de fazer programa igual esse nosso aqui, né, Wanda? Daqui uns dias, talvez a gente não possa mais. Então, vamos aproveitar esses momentos para realmente exigir a nossa liberdade, né? De poder falar o que pensa, o que quer, até mesmo o que quer, e depois se responsabilizar pelo que foi dito. E vamos então passar ao cargo-chefe do programa Informação e Cidadania, o bloco, o quadro de política. Roda a vinheta. Vamos iniciar o quadro de política do programa com um vídeo que, fazendo uma análise da política como cientista político, me deixou bem satisfeito, porque o poder judiciário anda um pouco em guerra, alguns com os outros, uns concordam com uma atitude, outros não. A primeira instância dá uma sentença, a segunda instância dá uma sentença, o Supremo Tribunal entende diferente. E um desembargador mandou um recado muito claro sobre o que ele está pensando disso, que deixou o mundo jurídico em alerta e começou muitos posicionamentos. Vamos ver esse vídeo para a gente poder comentar. Senhor presidente, é para fazer um agradecimento em razão do TRE. O presidente do TRE anunciou que tem um evento hoje, mas como eu não fui convidado, eu estou com tempo para falar aqui. Eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vão me perguntar, por que você vai aposentar, Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, há muito tempo não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira passada, e eu esperava, sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas, ao contrário, o que eu vi, a meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, senhor presidente. Enquanto eu estiver aqui, e já digo que vou pedir os 90 dias, para dar tempo dos servidores do meu gabinete, alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização adequada para o seu trabalho, eu vou, até o último dia, cumprir, seja aqui, seja no Tribunal Eleitoral, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito, tem que ter sobriedade. Quando o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado, ele foi feito, os juízes foram constituídos por Deus para fazer justiça e para
pregar a paz. Aí, meus caros telespectadores, professor Carlos Custódio, desembargador Sebastião Coelho da Silva, mandou um recado forte para o Supremo Tribunal Federal, que eu, pessoalmente, e fazendo uma análise política, gostei muito, porque realmente vem acontecendo coisas que estão rasgando a Constituição. Para mim, o pontapé inicial, quando a Constituição começou a ser rasgada, foi no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Quando ela sofre um impeachment, ou seja, segundo todas as leis, elas perderiam o direito político, e o ministro, se eu não me engano, agora, se eu estiver enganado, peço desculpa, me corrija, mas Ricardo Lewandowski, que estava presidindo, rasgou a Constituição ali, mantendo os direitos políticos dela, sendo que a pessoa impeachmentada, pelo motivo de pedaladas fiscais, ficaria 8 anos inelegível, segundo a lei. Qualquer interpretação diferente dessa é rasgar as leis vigentes no país. Para mim, começou ali um ministro do Supremo Tribunal Federal a rasgar a Constituição. Cada um entende de uma forma que bem entender, conforme a sua análise, conforme o seu estudo. Eu entendo que ali começou-se um distúrbio das leis. E o discurso do desembargador Sebastião Coelho da Silva foi um recado muito claro de uma parte do Poder Judiciário que não está concordando com o que vem acontecendo no Brasil. Pois é, mano. É uma situação, foi um acontecimento que não é comum de se ver, principalmente no meio do judiciário, né? Um desembargador, né, comunicando o seu desligamento numa live, né, ao vivo, para todos os outros assistirem, para as pessoas também. Né? E realmente, lá, quando você falou de 2016, era o presidente do STF, era o Ricardo Lewandowski, né, que abriu, né, entendeu, não sei de onde ele tirou, né, que ele poderia, né, partir, né, a punição que era devida à presidente Dilma naquele momento, né, de perder o mandato e seus direitos políticos. Ele falou, não, você perde só o mandato, mas no ano que vem, se você quiser candidatar, você pode. Então, ali ele começou, e eles vêm fazendo isso constantemente, né? O entendimento deles é sobre quem está sendo a ação, né? Sobre quem está sendo a ação. É o fulano de tal que apoia tal pessoa. Então, o meu entendimento é que ele tem que ser culpado. Se for o outro lado, não, o meu entendimento é que ele não precisa ser culpado. Não, então, está tendo 2 pesos e 2 medidas há um bom tempo já no nosso STF, né? A gente falou de 2016, mas se buscar alguma coisa antes, vai achar menos, né, material, mas vai achar. Né? De 2016 para cá, foi assim, mano. Foi assim também quando decidiram, né, que a prisão em segunda instância, até então, era entendida que tinha que ser feita a prisão em segunda instância. A partir do momento que o presidente Lula foi preso, não, o entendimento mudou. A partir de agora, não tem que ficar preso mais, né? Então, assim... Isso já demonstra que não dá para confiar no que é certo, porque num momento o entendimento correto é que tem prisão em segunda instância. No outro momento já não é mais. E isso vai gerando, aí nem eu, nem o professor Carlos somos juristas, apesar do curso de Ciências Políticas ter muitas questões jurídicas, a gente passa quase um período estudando aí direito constitucional, direito eleitoral, passa mais de um período, aliás, nós não somos juristas, mas a partir do momento que isso começa a ocorrer, começa uma insegurança jurídica, professor Carlos. Com certeza, mano, e a gente sabe, igual você falou, não é a nossa área, mas é baseado nessas interpretações que o STF tem, né, que quando se prende um estuprador, quando se prende um outro bandido, um assassino qualquer, se busca nesses entendimentos para que a pessoa fique solta, né, até ele ser julgado, né, ser
como é que fala? Esqueci como é que é. Até chegar na terceira instância, se for o caso, né? Uhum. Então, eles se pegam nisso para deixar o pessoal solto aqui, os bandidos aqui fora. E o STF fazendo isso, parece que eles não estão nem aí, né, para as consequências da decisão. O negócio é livrar a cara de quem a gente precisa livrar. O resto, depois a gente vê. Isso daí, eu vou rodar uma rápida vinheta, nós vamos continuar aqui no assunto político, nós vamos falar mais um pouquinho dessa questão jurídica, porque está envolvendo também debates políticos e algumas ações. Então, ainda dentro desse quadro, desse bloco de política, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Vou rodar uma vinheta e a gente já volta falando das eleições 2022. Você está assistindo programa Informação e Cidadania com o cientista político Vando Robson e o professor Carlos Custódio. Vamos lá. Eleições 2022 começou, na minha opinião, meio devagar, principalmente quando se diz respeito às eleições proporcionais, legislativas, ou seja, de deputados estaduais e de deputados federais. Lembro-me que eleições passadas, professor Carlos Custódio, nesse momento, né, segunda semana de campanha, já tinha muito mais candidato na rua, muito mais material de campanha na rua, e hoje está focado muito nas redes sociais. A gente ainda nós não estamos vendo os candidatos realmente na rua. São poucos que já colocaram aí, como dizem no popular, o bloco na rua. Pois é, Wanda, realmente está pouco, né? Inclusive, a gente pode ter uma noção, né, por Barbacena, né, que tem aqueles que se dizem ser daqui e aqueles que realmente são daqui, mas até agora não foi visto, né? Eu vejo muita propaganda em Facebook, Instagram. Fora isso, eu não tenho visto nenhuma manifestação. Me disseram, Wanda, que no sábado tinha uma galera lá na feira, mas a feira já é um lugar onde eles sempre vão, né? Então, talvez não sirva muito de parâmetro, não pelo pessoal da feira, mas sim por ser um lugar de movimento. Todo sábado tem, todo domingo tem, e acaba que essas pessoas que às vezes são candidatas, às vezes até frequentam a feira. Então, a gente não sabe se isso aí pode servir de parâmetro. Perfeito. Vamos estar devagar ainda na eleição proporcional. No próximo programa, nós vamos preparar uma matéria sobre das eleições proporcionais, deputados estaduais e federais, fazer aquela nossa brincadeira aqui de acertar quantas cadeiras cada partido vai fazer. Nós vamos trazer aqui no próximo programa. Mas vamos falar um pouquinho dos presidenciáveis, cargo mais importante do país. Começou a sabatina dos presidenciáveis e ontem teve o debate na Band. E falando sobre isso, eu já quero entrar para finalizar essa questão judicial. Houve uma ação da Polícia Federal de busca e apreensão, também congelamento de contas, congelamento de redes sociais de alguns empresários do Brasil. Ação autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, ao meu ver, totalmente equivocada quando você, em grupos aí privados, recebe a Polícia Federal na sua casa e tem bloqueios de contas. Todo cidadão ele tem o direito, e nesse caso, bloqueio de conta de grandes empresários que movimentam muito dinheiro. Então, cada cidadão tem o seu direito de defesa e de ser ressarcido também qualquer prejuízo. Então, vamos ver como é que vai ficar isso, que é uma medida perigosa e que pode estar prejudicando aí movimentações financeiras na casa de milhões desses empresários, e pode ser responsabilizado a justiça e quem autorizou essa questão. Então, vamos ficar atentos, mas essas medidas, independente se certo ou errado, tem que valer para todo mundo. E por que eu toquei nesse assunto no momento quando nós vamos falar do que vem acontecendo no debate? Eu toquei nesse assunto porque essas medidas dizem que são
contra atos antidemocráticos, contra fake news. E nos debates, uma candidata à presidência da República, ela repetiu por diversas vezes que houve corrupção no governo Bolsonaro. Se houve corrupção, tem que estar preso. Quem promoveu a corrupção, se o presidente praticou a corrupção, já tinha que estar preso. Mas para afirmar corrupção, tem que ter sido condenado. Se o dinheiro foi desviado e provado, já tinha que estar aparecendo alguma coisa. Então, eu não posso afirmar, por exemplo, o professor Carlos é corrupto, se ele nunca foi condenado. Se juiz nenhum decretou uma sentença. Então, jamais posso falar que o professor Carlos é corrupto sem estar baseado em documentos. E isso de uma presidenciável, num debate em rede nacional. É fake news. É um ato antidemocrático. Não sei se você concorda comigo, professor Carlos, e os telespectadores que estão nos vendo. Então, por que empresários recebem a Polícia Federal na sua casa, são vítimas de processo, e um candidato à presidência pode praticar um ato antidemocrático, uma fake news em rede nacional? Por que fake news? Porque até onde eu sei, não houve nenhuma condenação e nenhum juiz ali sentenciou que houve corrupção, seja em qualquer ato ou em qualquer momento do governo. Se não houve sentença, se não houve um desvio de dinheiro comprovado, não se pode afirmar que houve corrupção. Correto, professor? Ô, Wanda, eu concordo, sim, ainda complemento, porque se for a que eu estou pensando, né, ela falou que iria contar, né, se alguém provocasse ela ontem no debate, eu acho que quem cometeu o crime ali foi ela, porque já que ela sabe que houve, né, eu acredito que ela tem as provas também desse crime, e ela deve entregar, né, quem quer que seja o presidente Bolsonaro, seja o vice-presidente Mourão, seja algum deputado, seja algum senador, ela tem que entregar, se ela tem as provas, porque ficar falando que houve corrupção, igual você falou, mas sem provar, e aí? Como é que vai ficar a situação? Aí é fake news, é o que o ministro demandando várias ações judiciais, então não pode acontecer um debate presidenciável em cadeia nacional. Só que no caso dos empresários, mano, eu tenho quase certeza que esse bloqueio de conta deles não foi por nenhum outro motivo para evitar que eles fizessem qualquer tipo de doação ao presidente Bolsonaro. Porque não tem lógica, né? Você, né, um comentário, teve empresário que nem comentou sobre esse comentário, também teve suas contas bloqueadas. Então, a gente vê que são pessoas assim, com um grande poder financeiro, né? A gente sabe que, com certeza, ajudaria. E, inclusive, Wanda, aqui eu trouxe de novo, aqui depois eu vou falar, as doações. Teve uma candidata que falou que tem que se viver, sim, do fundo, né, parlamentar, porque no Brasil não se tem o hábito de doar, né, para campanha eleitoral. Eu vou mostrar daqui a pouco, mano, que sim, muita gente já tem esse hábito de doar e não está doando pouco e está no Divulga Cândido para quem quiser ver. Então, assim, a única coisa que ela tem que fazer é convencer as pessoas que ela vai fazer um bom trabalho. A partir disso, muitas pessoas doam. Agora, se for convencer que vai falar mentira para todo mundo, realmente ninguém vai doar. Quero desejar uma excelente noite à Elizabeth Modesto. Boa noite, está acompanhando o programa aí conosco. O Sandro da Roberta, uma excelente noite aí para o Sandro também, que está acompanhando o programa conosco. Uma excelente noite a todos que estão curtindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, o nosso programa. Pois é, o professor Carlos, hoje eu até estava dando uma olhada por alto rapidamente e vi que um cidadão famoso doou $500 mil para a campanha do Jair Bolsonaro. Vou deixar para você comentar aí para o pessoal, mas foi uma doação até surpreendente pelo alto valor.
E foi um só, né? Essa doação. Um só, um cidadão. Para a pessoa doar esse valor, ela realmente acredita aí no seu candidato, seja ele quem for. Nesse caso, foi uma doação para a campanha do Jair Bolsonaro. Então, encerrando essas questões judiciais, que era o que a gente queria trazer aqui, vamos falar um pouquinho do debate em si. Muita gente, principalmente colegas cientistas políticos, gostam de dizer quem ganhou, quem perdeu um debate. Eu jamais analiso um debate dessa forma, quem ganhou, quem foi melhor, porque cada um procura fazer o melhor dentro do seu segmento. Então, o Lula, por exemplo, dentro do eleitor de esquerda, ele foi muito bem. Assim como o Bolsonaro, dentro do eleitorado de direita dele, foi excelente. E dentro vamos colocar assim, do cidadão que está neutro, ninguém se destacou. Porque não houve propostas, porque o debate, infelizmente, ele viveu muito de passado. E o passado não muda. Eu sempre digo que o passado serve, sim, para a gente lembrar das pessoas que fizeram o bem, mas principalmente para a gente aprender com os erros. É para isso que serve o passado. Porque daqui para frente a gente quer saber do futuro, do amanhã. O passado não muda. Então, cada candidato ali, dentro do que se propôs a fazer ali, foi bem. Quanto à proposta, todos foram mal. Não teve nem vencedor, nem ganhador, na minha opinião, professor Carlos. Ficou muito assim naquele debate de provocações, né? Não foi de ideias, né? Não foi assim, eu falando o que eu pretendo fazer e você, né, mostrando que você consegue fazer melhor ou então de uma outra maneira. Há um bom tempo a gente tem visto debate, né, mano? Das eleições passadas já estava assim, que mais é agressão. Então, do ponto de vista circense, né, foi bacana. Né? Xingamento daqui, xingamento ali, repórter militando durante as perguntas, né, sem isenção nenhuma. Então, assim, fica complicado, porque todos os debates vão ser da mesma forma. Né? A única vantagem, mano, que eu vejo, né, igual, por exemplo, o UOL fez uma pesquisa, né, no Twitter, perguntando às pessoas, né, quem eles acharam que foi melhor no debate. Né? Se o Lula está em primeiro em todas as pesquisas, era para ele ter vencido, porque essas pessoas que votam nele nas pesquisas entrariam lá no site e votariam. Né? Mas foi totalmente ao contrário. Bolsonaro ficou com mais de 70%, né, de opinião entre 190 mil pessoas que votaram. Então, assim, dá para mostrar como que essas pesquisas também não funcionam. O único interessante foi isso. Fora isso, realmente foi igual você falou, não teve proposta nenhuma, foi um xingando o outro e vamos ver quem xinga melhor. Realmente as eleições estão bem polarizadas entre o Jair Bolsonaro, atual presidente, e o Lula. E vamos fazer uma análise especificamente desses dois candidatos. Na minha opinião, todos os dois muito mal preparados. Quando se vai para um debate em rede nacional, você tem que aproveitar o máximo daquilo que você tem, e nós estamos falando de dois presidentes, um atual e um ex. Então, o Lula, ele tá muito receoso toda vez que se toca no tema corrupção. Ele fica um pouco grogue, como no debate de ontem, por exemplo, da Band, já foi a primeira pergunta do Bolsonaro em cima do Lula, ele já meio que bambeou ali. Ele está fazendo muito papel de paz e amor, que nunca foi muito o jeitão dele. Quem lembra dele antigamente era brigando, era fazendo ele sempre foi muito bom na oposição, né? Mais enervado, com um tom mais alto. Então, quem está indo, na minha opinião, está muito mal preparado. E o presidente Jair Bolsonaro também. Não sei não consegui ver os nomes de quem está coordenando
a campanha do presidente Bolsonaro fora dos filhos ali, mas preparando ele muito mal, porque o presidente, o Bolsonaro, ele realmente tem grandes feitos, como, por exemplo, ele passou praticamente aí 2 anos com a metade do orçamento do Brasil, porque a outra metade foi para combate à pandemia e auxílios. Então, você pega aí tudo que os governos passados fizeram, eles tiveram orçamento completo de 4 trilhões. Bolsonaro teve que trabalhar com metade do orçamento, sendo que a gente sabe que 60% do orçamento são para pagamento de salário, BPC, benefícios, previdências, né, as receitas obrigatórias. Então, acaba que ele fez milagre. Então, se colocar isso na ponta do papel, e um dos pontos que eles mais tentam bater no Jair Bolsonaro é na questão da pandemia. A gente evitou um pouco de ficar falando da questão da pandemia, alguns programas a gente até falava, o pessoal já estava mais assustado, não precisava disso. Mas hoje, eu queria falar rapidamente, no próximo programa a gente fala mais para não ficar muito extenso, sobre alguns números da pandemia, professor Carlos. Pois é, Vandes. A gente sabe, né, que existem os corona lovers, né, que são os meios de comunicação aí que fazem de tudo para que o Covid continue matando. E a gente viu, igual você falou, o ano passado, os 2 últimos anos, né, foram anos mais arrochados, né, porque surgiam novas despesas, né, com pagamentos de auxílio, comprar vacina, né, Vano, que a gente sabe que no primeiro momento essa vacina não é o governo que paga, quem põe o preço é quem está vendendo, porque ele é o único detentor, né, da patente daquela vacina, então ele que põe o preço, né, a gente sabe se houvesse mais tempo, né, para mais laboratórios desenvolverem, o preço talvez seria menor. Mas isso com o tempo vai diminuindo. Mas foram gastos que surgiram, né, e que deixaram, né, de ser investido em algumas outras coisas, que com certeza iriam ser. Mas, igual você falou, os feitos que ele teve nesse período, né, independente de auxílio emergencial, independente de compras de vacina, ele tem que vir e mostrar o que foi feito, né? As pessoas que o acompanham sabem o que foi feito, mas as outras pessoas que não acompanham nenhum dos dois, né, e que a gente sabe que é um número muito grande, né, de indecisos ainda, ele tem que vir e mostrar o que realmente ele fez, né, e o que ele pretende continuar fazendo, né, passado esse momento aí de pandemia. Então, acho que ele deveria aproveitar mais essas oportunidades. Então, para encerrar essa questão do debate, na minha análise, todos dois muito mal na questão dos debates. Tanto Lula, ele não consegue passar o que ele teve de melhor nas suas gestões. Eu vejo ele cansado, não está conseguindo discursar com o ímpeto, com a energia de outras eleições que ele já teve. Vamos, independente aqui de corrupção, de qualquer coisa, vamos analisar só a conduta como candidato. Na minha opinião, indo muito mal o presidenciável Lula, muito mal, muito paz e amor, coisa que ele nunca foi, e não consegue passar, extrair ali o que ele fez de melhor nos seus 8 anos como presidente e passar para o povo que vai trazer tempos melhores para o Brasil. E assim como o Lula, na minha análise, o presidente Jair Bolsonaro muito mal também, porque ele é o atual presidente. Ele esteve no poder durante 4 anos, não é a mesma eleição da passada, quando ele era oposição. Ele tem que realmente mostrar o que foi feito no governo dele e boas ações, como, para mim, por exemplo, o Brasil foi excelente na condução da pandemia. Eu queria trazer alguns números aqui agora,
e às vezes muita gente discorda. Eu gostaria de debater com números com essas pessoas. Professor Castro, quer falar mais alguma coisa sobre os debates, para a gente passar rapidamente para essa parte da pandemia, e aí a gente ir para a parte final do programa? Vando, só, né, a gente, igual você falou dos dois, realmente os dois não estão bem, e os outros, né, eu ainda acho que está pior, porque eles não estão aproveitando essa oportunidade, porque no debate é o momento em que eles têm o mesmo tempo, né, igual, por exemplo, que na campanha eleitoral, na TV, no rádio, né, os dois têm mais tempo. Né, os outros têm um pouquinho só e tem uns que a gente nem tem. Então, eles deveriam aproveitar, né, esquecer, igual você falou, o passado. Né, a CPI do Covid comprovou que não deu em nada. Né, foi um dinheiro jogado fora naquela CPI, que a gente sabe que uma CPI não fica barata. Né? Então, não adianta ficar insistindo naquilo ali. Ou, a não ser que, igual a gente falou, se eu tiver provas que houve corrupção, então entregue, porque aí vai fazer a diferença nesse momento. Perfeito. Então, vamos lá. Eu ouço muita gente ficar repetindo o número, 600 mil mortes, 600 mil mortes, 600 mil mortes. Isso me incomoda um pouco. Primeiro, é lamentável cada vida que se perde. Mas vamos falar um pouco de números aqui. Antes da pandemia, no ano de 2019, foram 1.317.000 óbitos. Vou repetir o número: 1.317.000 óbitos no ano de 2019, sem pandemia. Então, existe um ciclo da vida. Todo mundo nasce e morre. Até onde eu sei, em momento nenhum no mundo as pessoas pararam de nascer ou de morrer. Então, por que eu vou ficar repetindo 600 mil mortes, 600 mil mortes, se a média de mortes no Brasil diariamente são 3.500? Em meio ano, sem pandemia, sem nada, morrem os 600 mil pessoas. Isso me incomoda um pouco, as pessoas falando 600 mil mortes, como se as pessoas não morressem, não fosse uma coisa natural. Né? Evidentemente que tem mortes que não são naturais, a grande maioria, um acidente, um homicídio, mas morrer é natural, assim como nascer. Né? A gente lamenta, é triste para cada familiar que perde um familiar, mas é natural, é o ciclo da vida, nascer e morrer. Correto, professor? Com certeza, não. E você vai falar dos outros anos aí? Vou sim. Então, eu só queria colocar essa primeira questão, se às vezes você quisesse comentar alguma coisa em cima, porque para mim é muito chato. Morreu 600 mil, mas, pô, todo ano morre. Todo dia, todo santo dia no Brasil, morrem 3.500 pessoas. E é um número altíssimo, né, professor Carlos? É até um pouco assustador saber que no Brasil, todo santo dia, morrem 3.500. Mas, por outro lado, nasce o dobro, professor Carlos. Olha que número assustador. Todo dia nascem 7.000 pessoas no Brasil. E aqui, Wando, outro dia a gente teve um problema aí de convênio aí com o Hospital Ibiapaba, né, que é o Centro de Referência Cardíaca, né? Existe um site, Wando, que se chama Cardiômetro, e ele é instantâneo a contagem de mortos, né, por problemas cardíacos. Então, até o momento agora, Wando, né, hoje, 29/8, só com problemas cardíacos no Brasil morreram 266.431 pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Olha na fila das prefeituras do Brasil todo, quantas pessoas estão lá aguardando uma consulta com um cardiologista? Quantas estão aguardando um eletro, uma cirurgia cardíaca? Vamos ver quantas estão aguardando para a gente começar a fazer o mesmo alarde com a pessoa que morre com problema cardíaco, né?
Senão não adianta. Só quem morre de Covid que é importante? Não. Toda perda que a gente tem por morte natural ou por qualquer doença, ela é importante. Então, a gente não adianta viver nesse mundo que algumas pessoas querem nos colocar, que uma doença é mais importante do que a outra, né? Seria bom se não existisse nenhuma. Elizabeth Modesta participando conosco aqui, ela fala, verdade, incomoda mesmo, mas infelizmente o povo é quanto pior, melhor, é lamentável. E então, realmente, isso chega a me irritar, a pessoa fica falando toda hora 600 mil, 600 mil. Você quer falar número? Mas vamos falar o total. Então, no ano de 2020, foram 1.513.000 óbitos. Então, fala assim, ó, perdemos 1.513.000 vidas. E quando você faz a comparação, professor Carlos, você vê que não houve um aumento por causa da Covid grande, quando você faz a comparação que está nascendo o dobro de óbitos. Então também tem um número, eu trouxe os números de nascimentos aqui. Era para estar um número foram muito 2.728.000 nascimentos. Praticamente o dobro do número de óbitos. Em 2019 foi o dobro. E assim, mano, fica parecendo, né, nesses dois, igual você falou, porque como eles não dão os números absolutos, né, de mortes no Brasil, fica parecendo que além desses 1.300.000, eles tiveram 600.000 mortes por ano, porque fica parecendo que foi por ano, e não no total, desde a primeira morte até o último registro, se foi hoje, por exemplo, entendeu? Eles fica parecendo que foi por ano, então fica parecendo que morreu 2 milhões de pessoas. E isso me irrita, porque para mim é má fé. A pessoa fica falando, morreu 600 mil, morreu... Não foram 600 mil. Morrem no Brasil todos os dias 3.500 pessoas, todos os dias. 600 mil vão a óbito em menos de 6 meses no Brasil. Né? Vamos lá para outra situação, professor Carlos. Você sabe me citar um país de primeiro mundo? Primeiro mundo? Isso. Noruega. Noruega, mais algum? Suíça, Suécia, Dinamarca. Exatamente. O Brasil é primeiro mundo, considerado pelo mundo e pelas redes financeiras, pelas organizações primeiro mundo? Não, só em questão de tributação Então vamos lá. Às vezes as pessoas esquecem que o Brasil não é um país de primeiro mundo. O Brasil é um país subdesenvolvido, considerado por algum um país emergente, ou seja, que estaria ali tentando subir de subdesenvolvido para desenvolvido. Ou seja, desenvolvido, primeiro mundo, mas ainda não é. E há alguns anos atrás era subdesenvolvido, nem considerado emergente. Então, quando a gente vê essa situação, você não pode cobrar de um país subdesenvolvido um desempenho igual de um país desenvolvido. E um país desenvolvido, que nem foi citado pelo professor Carlos, mas que é a referência do mundo, são os Estados Unidos. É a potência mundial financeiramente, é a potência mundial militarmente, e é o país que mais teve óbitos da Covid, professor Carlos. E a gente não vê ninguém chamando o presidente dos Estados Unidos de genocida. Por que essa diferença? Um país de primeiro mundo teve mais de 1 milhão de óbitos de Covid. E lá é normal, aqui não é. E lá estão as fábricas da Janssen e da Pfizer. Sim, e os Estados Unidos foram um dos primeiros países que vacinou, como se o tempo que os Estados Unidos vacinou e o Brasil começou a vacinar tivesse feito eles falam como se tivesse feito alguma diferença. Isso é mentira. Porque se isso tivesse feito diferença, os Estados Unidos não era o país com o maior número de óbitos do mundo, com mais de 1 milhão.
quase o dobro que o Brasil. E ninguém chama o presidente dos Estados Unidos de genocida. Se muita gente fala que o Brasil errou porque demorou, os Estados Unidos não demorou. Então por que lá teve óbitos? Eles não falam sobre isso. E isso é onde eu falo que o presidente Jair Bolsonaro está mal preparado. Porque ele pode usar esses números. E outra coisa, professor Carlos, trouxe os números aqui do combate à pandemia. O Brasil começou a vacinar em janeiro. Um mês depois que os Estados Unidos. Mas em junho de 2021, o Brasil se tornou o quarto país do mundo que mais aplicou vacinas. Atrás somente de China, Índia e Estados Unidos. Pois é, ou seja, em 5 meses de vacinação, o Brasil, que é um país subdesenvolvido, ultrapassou praticamente todos os países desenvolvidos em número de pessoas vacinadas, em número de aplicações. Ou seja, o governo federal conseguiu vacina para todo mundo. E muitos governadores e prefeitos gastaram dinheiro viajando, fazendo reuniãozinha, falando que ia comprar vacina. E tirando o governador de São Paulo, nenhum prefeito e nenhum governador do Brasil conseguiu vacina. Todas foram compradas pelo governo federal. E olha que houve a liberação, né, mano? Sim. Os estados e os municípios poderiam comprar. Mas sim, poderiam ter comprado, mas não tiveram nem capacidade nem competência para comprar. Ou acharam melhor não gastar o dinheiro, porque as vacinas eram caras, e deixar o governo federal fazer tudo sozinho. E foi feito. Não faltou vacina para ninguém. Todo mundo que quer se vacinar, pode vacinar. Então, quando a gente compara esses números, comparando com a maior potência mundial dos Estados Unidos, o Brasil foi muito bem na pandemia, melhor do que podia se imaginar. Então, as pessoas que falam o contrário disso são pessoas de má fé, que não conhecem os números, que não analisam. O governo federal tem pontos negativos? Tem sim, não é só ponto positivo, não. Agora, no meio de uma pandemia, onde o governo conseguiu suprir necessidades hospitalares aí de todos, investiu bilhões, deu o maior auxílio do mundo, maior auxílio aos cidadãos em dinheiro do mundo nesse período, e o pessoal ainda tenta usar isso como ponto negativo, aí é onde eu falo que o Jair Bolsonaro é mal preparado, porque ele podia transformar isso no maior ponto positivo da sua administração, porque foi um dos melhores desempenhos contra a pandemia do mundo, o do Brasil. Parecia um país de primeiro mundo, e nós não somos. Pois é, Wanda, e só que é o seguinte, uma boa parte dos brasileiros ainda tem a preguiça de procurar, né? Se eu falo que essa parede aqui atrás de mim é preta, né? Muitas pessoas acreditam que é e não quer nem saber por que eu estou falando isso, né? E é o que acontece, né? E quando a mídia, aquelas grandes mídias que a gente vê, de Bandeirante, Globo, né, as grandes rádios que tem no Brasil, começa a transmitir a todo momento, né, que está acontecendo isso, que não está comprando vacina, que está desviando dinheiro, que podia ter comprado há mais tempo. Você não procura saber se realmente poderia ter comprado mais tempo, né? Igual eu falei, a Pfizer e a Janssen está lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também quer comprar. Para quem que eles vão vender primeiro? O Brasil ou os Estados Unidos? E quando nós vemos o número de óbitos dos Estados Unidos, nós vemos que não fez diferença. Os Estados Unidos doou vacina para vários países do mundo, lá tinha vacina, não faltou vacina hora nenhuma, desde que ela foi fabricada e foi autorizada a sua aplicação, e tem mais de 1 milhão de óbitos. É o país que mais teve óbitos por Covid. Então não adiantou. Não fez o efeito dessa questão de atrasar 10 dias, 20 dias. Se tivesse feito diferença, os Estados Unidos não tinha tudo isso de óbito. Então não fez diferença.
da questão de óbito. E aí fica pessoas aí propagando aí informações falsas, que morreu 600 mil, morreu 600 mil, faltou vacina, não faltou hora nenhuma. E não fez diferença. Se tivesse feito diferença, os Estados Unidos não era o país com maior número de óbitos. E eu não vejo ninguém chamando o presidente dos Estados Unidos de genocida. Eu também não. Então, são essas questões que eu queria trazer aqui para hoje, para o pessoal que assiste o nosso programa ficar bem informado sobre esses números, e principalmente do número de óbitos e nascimentos do Brasil. Todo santo dia vão a óbito 3.500 pessoas. Mas, em contrapartida, no Brasil, todo santo dia nascem 7 mil novos brasileiros. Ô, Wanda, e enquanto você falou aí Deixa eu só virar aqui, eu quero ver quantas pessoas no cardiômetro aqui faleceram só enquanto a gente falou sobre as mortes de Covid. Ele está virando aqui, ó. Até a hora que eu tinha olhado aqui, acho que eram 5 pessoas, né? Aí você vai falar, mas só 5? Não, é aquela importância que eu estou falando aqui, ó. 9 pessoas, só no tempo que a gente conversou aqui. Realmente é complicado, né? Então, às vezes as pessoas agem de má fé, ficam jogando esses números aí, mas, pelo contrário, o brasileiro, nesse quesito, devia ser agradecido. O governo federal não faltou vacina, investiu milhões, deu um grande auxílio aí aos empresários, às pessoas mais necessitadas. Agora está dando um auxílio para o caminhoneiro, para o taxista, está fazendo de tudo que pode para baixar os preços dos combustíveis. Então, nesse quesito, o brasileiro tem que ser um pouco mais agradecido, porque o mundo inteiro está sofrendo. Então, professor Carlos, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, senão nós vamos passando para a parte final. Vamos deixar a política municipal um pouquinho para o próximo programa. A gente vai trazer alguns contratos aqui para não ficar muito extenso. Nós já vamos para 1h07 de programa. Então, vamos guardar um pouco da política municipal. Tem algumas coisas, alguns contratos exorbitantes para a gente passar para a população aqui. Mas nessa época de campanha é bom a gente dar um ênfase, porque é de grande importância a escolha de presidente, senador, governador, deputado estadual e federal. Ô, mano, enquanto isso, eu estou só olhando aqui, que eu falei das doações, né, que não é difícil, né, de se conquistar doação de eleitores. Eu quero ver de um deputado aqui. Quanto você acha? Eu vou falar daquela do Bolsonaro. Hoje, eu olhando essas questões de doações, eu vi uma doação de pessoa física no valor de R$500 mil para a campanha do Jair Bolsonaro. E eu fui olhar o nome, o ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Exatamente, mano. Só ele doou R$501 mil, né, para eleição do Bolsonaro. Aí, mas está interessado em alguma coisa? Eu acredito que não. Nem no país ele está morando? Pois é, eu acredito que ele esteja interessado em ajudar. Eu vi uma notícia sobre ele, agora eu não estou me recordando, parece que ele é candidato a senador em outro país. Agora eu esqueci qual país que é. Pois é, porque eu acho que ele não tem interesse nenhum, né, doar 500 mil, porque, né, tantos outros vão doar e tantos outros doaram aqui. Se eu não me engano, é França ou é Itália que ele vai se candidatar ao Senado. É mesmo? Esse eu não estava sabendo, não. Eu li essa notícia essa semana. Só de doação, ele conseguiu R$1.516.568,34 de doações de pessoa física, fora o fundo eleitoral, né, que recebeu. O que Nelson Piquet fez foi muito parecido com o que os americanos fazem, por exemplo, das faculdades americanas. Isso. Por exemplo, mesmo às vezes não morando nos Estados Unidos, o candidato, ele faz a doação. Tá bom, professor Carlos? Tá travando?
Exatamente. Não tá travando? Tá travando um pouquinho, acho que o meu equipamento está descarregando. Então, ó, só acabar o do Lula aqui. E o nosso amigo Lula teve doações de pessoas físicas, R$116 mil, né? E um que eu queria ver, mano, que é o do Nicolas. Ele conseguiu, até agora, R$131 mil de doação também. Então, assim, é possível... É um bom valor. Receber... para candidatura a deputado, eu acredito que é um bom valor e ele ainda pode receber mais doações até o final, né? Tanto ele quanto o Bolsonaro, quanto qualquer um. Eu só vejo uma disparidade, né, entre o Bolsonaro e o Lula, porque o Lula é o cara que está nas pesquisas na frente, né? Tem muita gente que gosta do Lula, só que não doa dinheiro para ele. Isso é que eu não entendo, né? Então, não sei se eles têm medo de desviar o dinheiro, né? Mas aí o pessoal não doa. Eu queria doar material de campanha, né? Mas manda fazer o santinho e entrega para ele. Aí não tem como ele fazer nada. Então, assim, é possível receber doação de pessoa física, é possível mudar, né, a modalidade de fazer campanha no Brasil, pode-se acabar com o fundo eleitoral ou diminuir, né, em grande quantidade, para que as pessoas realmente comecem a pedir. Porque se elas não começarem a pedir dinheiro para os seus eleitores, sabendo que tem o fundo eleitoral, vão pedir dinheiro para quê? Se eu vou receber? Né? Então, não esquenta muita cabeça. E a maior parte das doações, principalmente aí do Nicolas, ela deve entrar depois na vaquinha eletrônica, que só depois de um certo período é que esse dinheiro da vaquinha passa para o TSE. Ele divulga Cândido, só depois. Não tem nenhuma doação assim de doação coletiva, não. Tem só porque... 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que doaram. Totalizando. Isso, porque a maior parte de doação, principalmente desses candidatos que são mais famosos, elas estão sendo para doação coletiva nesses sites especializados em vaquinha eletrônica, e só depois de um encerramento ali do site que vai ser jogado lá pro Divulga Cândido. Então, esse montante maior vai entrar mais no final. Pois é, então, eu queria mostrar que é possível, né? A gente depois pode olhar outros aqui que estão pedindo doação, né? Realmente, o brasileiro não tem essa cultura ainda não. Nos Estados Unidos existe uma cultura bem maior. Até eu estava falando do caso do Nelson Piquet. Muitos americanos fazem faculdade, conseguem um bom emprego, viram atleta, mesmo depois não morando nos Estados Unidos, eles continuam mandando doações para a sua faculdade, por exemplo, o seu candidato que ajudou a faculdade na época, que ajuda a sua cidade. Então, nos Estados Unidos realmente tem uma cultura desse tipo. No Brasil não tem essa cultura, mas também o fundão não tem feito diferença quando se fala que é para ajudar a democracia, porque o cidadão comum, quando se torna candidato, ele não ganha nada do fundão, porque são os caciques, os bambambãs, que já estão lá há muito tempo, que decidem para onde vai esse dinheiro, e na maioria das vezes é para eles mesmos. Então, na realidade, ele vai contra a democracia. Ele dá uma diferença maior ainda de quem já está no poder para quem não está. Exatamente. Se fosse dividido por igual... Se fosse dividido por igual, seria o melhor cenário do mundo. Pois é. Os gastos, mano. Bolsonaro, R$ 7.211 até hoje, né? E o Lula, 35.311.910 mil. Um pouco, né? É isso daí. Vamos passar para a última parte do nosso programa, nosso último bloco, que é o vídeo de prefeituras bons exemplos. Vou rodar o vídeo. Vamos lá. 20 novas UBSs. Saúde bem tratada. Gente bem cuidada. Em Betim, a saúde é levada a sério.
A Prefeitura está realizando uma verdadeira revolução no sistema de saúde pública da cidade. Até o fim de 2020, serão entregues 20 novas unidades básicas de saúde. Uma ação nunca antes vista em Betim. As obras estão em ritmo acelerado. 7 UBSs já estão prontas. A UBS Cachoeira agora atende mais de 7.700 pessoas. Na unidade do Parque do Cedro, são mais de 6.400 cidadãos atendidos. A UBS Teresópolis atende quase 20.000 moradores. Na região do Vila Recreio, mais de 8.400 pessoas são atendidas. Mais de 6.400 betinenses contam com o atendimento da UBS do Novo Amazonas. No Nova Baden, são mais de 7.000 pessoas atendidas. E com a nova UBS Trincheira, quase 10.500 moradores da região do São João recebem atendimento de qualidade. Ficou uma obra muito bem feita, é bem amplo o nosso posto de saúde, né? E nós, como moradores, estamos muito felizes, porque isso trouxe uma alegria muito grande para a gente, né? Um benefício muito grande para a gente ter essa unidade de saúde aqui do nosso lado. Outras 6 UBSs já tiveram suas obras iniciadas e logo oferecerão infraestrutura de qualidade para profissionais da saúde e pacientes por toda a cidade. Hoje nós temos uma estrutura bem mais adequada, temos um acesso facilitado, temos estacionamento, ampliou demais o atendimento, com várias salas de atendimento, vários consultórios, né? Hoje a gente tem condições de oferecer um serviço de maior qualidade para a população, né? E para nós também, profissionais, foi muito importante essa mudança, porque nós temos uma estrutura mais confortável de trabalho. Em pouco tempo, todas as regiões de Betim terão atendimento humanizado, com estrutura moderna e equipamentos de primeira qualidade. 20 novas UBSs. Respeito com quem trabalha, compromisso com quem precisa. Prefeitura de Betim. Honestidade, competência, resultado. Esses vídeos são bem legais da gente ver, que a gente vê realmente que é a gestão que faz. A gente vendo ali o antes e o depois, antes do atual prefeito Vitório Mendioli assumir, as UBS eram muito parecidas com as de Barbacena, uma casa comum, improvisada, você viu nas fotos ali do antes e depois. E depois você vê que se torna realmente uma coisa profissional. E nos 2 últimos programas, nós passamos vídeo de Betim. E eu costumo dizer que se uma gestão, ali nos 4 anos, não tiver no mínimo 50 obras, para mim é uma gestão fracassada. No mínimo 50. E essa daqui de Barbacena, se a gente juntar as últimas 4, acho que não fez 5. 5 construções, cada uma. Então, eu costumo dizer que se não tiver no mínimo 50 obras em 4 anos, é uma gestão fracassada, porque toda cidade precisa crescer. E 50 obras é o mínimo. Se a gente pegar essa atual gestão de Barbacena, entre construções mesmo, me ajuda, professor Carlos, a UBS de Senhora das Dores? Mas não foi do zero, né, mano? Oi? Não foi do zero, né? Não, mas vamos considerar que foi uma inauguração. O restaurante popular passou a existir, mas não foi uma construção. Alugou um local. Vamos falar de construção mesmo para a cidade. Ponte, viaduto, nenhuma construção. Então, na atual gestão, uma obra que a gente pode dizer. Inclusive, depois da Bahia, eles terminaram, viu, Vando? Só terminou, e veio o período de chuva de novo, só terminou a primeira etapa. Então, não conta também. Não conta porque ali foi reparo, né? Não foi obra. Foi reparo. Vai cair. Me ajuda para a gente não ser injusto aqui. Obra mesmo. Uma construção, uma inauguração de algo construído em Barbacena na atual gestão. Eu me lembro, estou tentando puxar aqui, só o BSO das Dores, até o momento. Eu acho que foi só, não teve nada... Vamos até pesquisar para trazer, qualquer coisa a gente faz a correção no próximo programa, mas até então uma obra. Se não tem 50 obras, para mim, é uma gestão fracassada. Aí o pessoal que está nos assistindo pode ver aí, só creche e UBS em Betim, vamos lá, Betim, foram 20 creches e 20 UBS. Betim. Santana de Parnaíba, que
territorialmente é menor que Barbacena e populacionalmente, mesma população. Só Colés, 29. Não vou nem falar do restante, entre colégios e praças urbanas já deu a 50. Então é realmente isso. Por que eu acho o governo Romeu Zema um governo fracassado? Né? Melhor do que o Calil, sem dúvida. Vamos votar no Calil, não. Mas também eu tenho que analisar bem, porque o Zema é um governo fracassado. Eu não me lembro, professor, de uma obra do governo Zema. Grande obras não teve nenhuma, não. O AES, só aeroporto, ele fez 69. Inclusive, fez até na casa dele. E falar nisso, Wanda, o que eu ia te falar, aproveitando que é da área de saúde, vamos ver se você sabe. Quando, né, um morador de Barbacena precisa ir, por exemplo, para Juiz de Fora, ou para São João del Rei, para fazer uma consulta, para fazer um exame, você sabe onde ele fica no período de espera? Não, não sei, professor. Você sabe dizer se existe uma casa? O correto é o município, vamos falar do correto, né? O correto é o município, proporcionar o transporte, o município que faz realmente seu serviço, proporcionar ali um local, né, se a pessoa for precisar ficar mais de um dia, tanto para o munícipe que está precisando, quanto para o funcionário da prefeitura, seja ali num hotel, seja em comunicação com a prefeitura da cidade, do local, que também é legal. As prefeituras, tem prefeitura que faz isso, ela tem ali um local onde ela acolhe as pessoas vindo por esse motivo de saúde, para passar 1 ou 2 noites. Pois é, Wanda. Aqui, ó, eu moro aqui perto do regional, né? A maioria do pessoal sabe, praticamente em frente ao regional. Aqui, a 100 metros, mais ou menos, do hospital regional, prefeitura de Cipotânea, pelo jeito ainda não inaugurou, eu vi colocando a placa ali hoje, construiu uma casa para poder receber esse pessoal. Com certeza vem no hospital regional consultar, às vezes vem de manhã, vai ficar o dia todo, né? Para poder ficar ali com mais conforto na casa. Às vezes o acompanhante, o motorista do carro. Então amanhã eu vou passar ali, vou pegar mais informações, né, mostrando que a cidade de Cipotânea está fazendo isso e está aqui do lado da minha casa, praticamente. É exatamente dessa forma que se tem que trabalhar, que se tem que fazer. Isso é políticas públicas. É o que eu disse. Como a gente não está dentro, às vezes, como são várias cidades, pode ser Belo Horizonte, São Paulo, a gente não tem essa informação de onde os munícipes de Barbacena estão ficando. Mas o correto realmente é você ter um local para alocar, seja já conversado com a prefeitura da cidade onde vai, ou um local próprio, como, por exemplo, Cipotânea faz de forma inteligente, como Barbacena é referência, e vamos colocar aí que 90% dos que precisam vêm para Barbacena, e se Barbacena não tem um lugar para isso, o mais lógico é ela construir. Então, realmente, isso é políticas públicas, isso é saber fazer políticas públicas. Pois é, Wanda, eu vou dar uma olhada ali. Amanhã eu vou ver se eu consigo dar uma sondada lá, o que está acontecendo ali naquela casa. Perfeito. Vamos encerrar o programa então, professor? Vamos lá, Wanda. Gostaria de agradecer a todos que ficaram aí nos assistindo, né? Hoje, como é que é o nome dela aqui? A Elizabeth ficou nos assistindo, o Sandro, né? Os outros que às vezes não comentaram aí, mas que ficaram assistindo. Muito obrigado. E até segunda-feira, né, onde estaremos aqui de novo. E já reforçando, né, Wanda? Para quarta-feira, quinta-feira da semana que vem, quarta-feira, né, para o dia 7 de setembro, não vamos esquecer, vamos participar, né, vamos lá. Não é por mim, não é pelo presidente da República, é por todos nós. Né? É aquela situação que o Wanda falou sobre o judiciário, que a gente comentou aqui, o negócio está ficando esquisito. Né? Então, vamos evitar que pior. Perfeito. Pessoal, como sempre, é um grande prazer fazer o programa Informação e Cidadania, tentar trazer um pouco de prestação de serviço, um pouco de informações para vocês. A gente aqui fazendo o programa, a gente aprende muito, professor Carlos Custódio, e
nesse meio desse aprendizado, a gente tenta acrescentar alguma coisa para você aí que nos assiste. Então, até segunda-feira que vem. Grande abraço e fiquem com Deus. Até. Programa Informação e Cidadania pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Tudo sobre a política, bastidores, bate-papo descontraído, prestação de serviço e muito mais. Informação e Cidadania. Apresentação: Vando Robson e professor Carlos Custódio.